ser a tua palavra. Usa o teu filho, Pai, para a glória do teu nome. Assim oramos agradecido em nome de Jesus. Você diz amém? Glória a Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Queridos, convido-vos a abrir as vossas Bíblias comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2. Enquanto os irmãos localizam o texto sagrado, eu quero, uma vez mais, tributar a Deus honra pela oportunidade de poder transmitir a santa palavra de Deus. Entendo o peso da responsabilidade que é estar aqui neste altar, por isso quero agradecer ao pastor Mazinho, na verdade, pastor Joselito, pelo convite e também pela confiança de poder estar aqui. Que Deus em Cristo permaneça abençoando o pastor, a sua vida, o seu ministério. Eu sempre que posso acompanho os cultos aqui pela internet. Semana passada eu estava acompanhando aqui o pastor, se não me engano, o pastor Pino Djalma, que estava pregando aqui, não foi? Acompanhei e falei, rapaz, tenho que orar mais, ler a Bíblia, viu? O negócio aqui é terrível, meu irmão. Fora muitos outros pastores e pregadores que temos aqui neste altar, pastor Mazinho, pastor Paulo, muitos outros. O negócio aqui é a tropa de elite que prega aqui, meu irmão. Sou o menorzinho que vem aqui com 22 enferrujado. Mas Deus dá vitória e graça, né? Que Deus permaneça abençoando cada obreiro desta casa, cada irmão, no nome santo e poderoso de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 2, verso 1 a seguir. Os que encontraram, digam amém. Assim diz a santa palavra de Deus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Versículo 13. E tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, e disse, levanta-te, toma o menino e a tua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Versículo 20, dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão os mortos que procuravam a morte do menino. Então, ele se levantou,
e tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Versículo 23. Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Quantos podem dizer glória a Deus? Pode tomar o seu assento, adorando ao Deus de Israel. Queridos e amados irmãos, servos de Deus e obreiros da casa do Senhor, João, ele vai dizer, quando inicia o seu relato histórico a respeito da vida de Cristo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e que nada do que existe veio a existir se não fosse através do Verbo. Só que este Verbo, ele se transforma em carne e habita no meio de nós. O Verbo é a palavra de ação de Deus. Esse Verbo estava presente desde a criação do mundo, no momento em que tudo foi criado e gerado. Cristo, ele é a palavra, é o Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Quando eu digo que Cristo é a palavra, é a ação, eu estou dizendo que, se Ele é a palavra, Ele não pode contrariar a si mesmo. É por isso que quando Cristo, Ele se manifesta, Ele faz questão de cumprir toda a lei, para que a palavra fosse validada, para que Ele pudesse mostrar àquelas pessoas que a palavra é a verdade. É tanto que, quando João Batista estava no Jordão a batizar aqueles que vinham até ele, ele disse: eu vos batizo com água para remissão de pecado, mas aquele que está vindo após mim, se vocês estão achando que eu sou muita coisa, se estão achando que eu tenho algo a compartilhar, o que está vindo após mim, eu não sou digno nem de desfazer o laço do sapato dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí João, quando menos espera, aquele de quem ele falava chega diante dele, pastor José. Aí Jesus fala com João: me batiza aqui. João, peraí, estou dizendo aqui, eu estou falando aqui agora por menino, que eu não sou digno. Como eu, que quero ser batizado, que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? A resposta de Jesus é fantástica. Convém que seja cumprido a lei, que a palavra fosse cumprida. Você quer ver um outro exemplo? Quando Jesus vai entrando no templo com Pedro, a pergunta é, porque quando fala em dinheiro, o povo pira, irmão. A pergunta é:
A gente paga o imposto do templo ou não paga? Jesus, desde sempre, quis deixar claro que os seus seguidores devem ser pessoas honestas dentro da lei, dentro daquilo que manda a legalidade. Pedro, se o problema é o dinheiro, não tem problema, porque a providência virá de lugares improváveis, quando a sua vida estiver fazendo as coisas certas. Pesca lá o peixinho, na boca dele tem a moeda, entrega, paga. Outra vez, eles param Jesus e perguntam: e o imposto de César? É para dar ou não é? O tributo de Roma, entrega ou não entrega? Jesus já chateado com eles, chama de hipócritas, e diz: o que é que tem nessa esfinge aí? Tem a foto de quem? É a imagem de quem que está estampada aí? Ah, de César. Então dá César o que é de César, mas não se esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Cutuca alguém que está do teu lado aí e diga: não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Olhe para alguém que está perto de você e diga: o que é de Deus é de Deus. Diga: o que é de César é de César, mas o que é de Deus não é de César, não é dos homens, não é do governo, é de Deus. Tem alguém entendendo o que eu digo aqui? Diga glória a Deus. Sabe por que Jesus cumpriu toda a palavra? Porque o momento em que o verbo se faz carne, Cristo vem para deixar um legado aos homens. A vida dele, o ministério dele, o seu período aqui na terra, foi para servir de modelo aos homens. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque quando ele se manifesta aqui, é para que ele seja o nosso norte, o nosso modelo, o nosso padrão a ser seguido. E eu fico assustado que hoje na internet aparece gente que sabe de tudo. Aparece gente que conhece tudo e diz: me segue, me ouve, que eu vou ser o teu coach, e eu vou te dar a direção certa para que você alcance os seus objetivos. E as pessoas vão indo como bois em uma manada, rumo a isso, porque alguém diz: me segue, que você vai ter uma vida abundante. Você não precisa seguir coach nem guru da internet para ter uma vida abundante, porque a palavra já ensinou como fazer isso aqui há milhares de anos atrás. Quer prosperar? Leia a palavra. Que a palavra vai dizer bem assim: aquele que ama o sono não prospera. Não precisa acordar 5 horas da manhã para assistir alguém lá no Instagram, não. É só acordar cedo, fazer direito o trabalho que Deus te deu, correr atrás daquilo que Ele colocou nas tuas mãos, que a prosperidade vai chegar na tua mão. Honra o Senhor com a tua renda, e Ele vai abrir os celeiros do céu, e vai derramar bênçãos abundantes sobre a sua igreja. O segredo está na palavra. A Bíblia é um livro que tem tudo. A Bíblia é um livro nutricional. Ou você acha que quando em Levíticos tinha proibições alimentares, era porque Deus não gostava dos bichos? Não. É porque Deus sabia aquilo que faz bem e aquilo que faz mal ao organismo humano. Pode pesquisar. A Bíblia tem ensinamento para tudo. Jesus é o modelo a ser seguido e ponto. Repita comigo: Cristo é a palavra. Por isso que ele também é a profecia. Porque a profecia, ela sempre aponta
para Cristo, para a manifestação do Messias. A profecia fala dele antes da sua manifestação, dizendo que ele viria. E a profecia fala dele depois da sua manifestação, dizendo que ele voltará para buscar a sua igreja e levar para as mansões celestiais. Ou seja, Mateus é judeu. Ele entende isso aqui. Então ele fala, eu vou ter que escrever a este povo. Então eu preciso usar aqui os argumentos que eu tenho para convencer a este povo que as profecias que nós estamos esperando há milhares de anos se cumpriram nele. Só no texto que nós lemos aqui no capítulo 2, por 3 vezes, Mateus diz, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta. Ou seja, em Cristo, a profecia estava se cumprindo. Mateus, ele vai falar em todo este livro de 21 profecias cumpridas e que são manifestas através do ministério de Cristo. As primeiras grandes profecias que se cumprem em Cristo está no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Mateus, quando ele diz, fala sobre a genealogia de Cristo, e ele começa dizendo que Jesus é filho de Davi, e que ele também é filho de Abraão. Quando ele fala que Jesus é filho de Davi, estava se cumprindo aquilo que dizia Isaías 7,14, que dizia que do tronco da raiz de Davi viria aquele que seria chamado de Emanuel, o Deus conosco. Mas ele também é filho de Abraão, porque quando Deus chamou Abraão e disse, sai do meio da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei, Deus continua lançando sobre ele uma palavra profética e diz, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo que Deus disse a Abraão começa a se cumprir em Cristo, porque através dele a minha e a tua família vivemos debaixo desta bênção. Tem alguém comigo aqui? Só quem está entendendo que ele é filho de Davi, filho de Abraão. Levanta a tua mão direita para o céu. Levanta a tua mão esquerda se você puder também. Eu sei que tem gente que não gosta, mas é só se você está debaixo dessa promessa também. E se você puder, dê um grito de glória a Deus só para aquecer as cordas vocais. A profecia se cumpre em Cristo. E eu vou falar uma coisa aqui, com muito respeito aqui os obreiros, com muito respeito a toda a igreja. Mas quando eu comecei a ler o capítulo 1 de Mateus, eu fiquei assustado com uma coisa. Você começa a ler os antecedentes de Jesus. Descendente é aquele que vem depois. Antecedente é aquele que vem antes. E você começa a perceber, quando você começa a ler personagem por personagem, que Jesus não nasceu da família perfeita. Que Jesus não veio de uma descendência de religiosos, castos, santos, sem falhas, sem nenhum tipo de erro. Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia, que na família de Jesus tinha gente como Judá. Eu estou falando de Judá, filho de Jacó, que a Bíblia vai dizer que deitou com a viúva do seu filho, como se fosse uma meretriz disfarçada. Na família de Jesus tinha gente como Davi, que matou, que adulterou. Tinha gente como Betseba, a mulher de quem ele gerou Salomão. Na família de Jesus,
tinha pessoas como Raabe, que outrora prostituta, mas aceitou o convite da misericórdia para fazer parte da família de Cristo. Olha para mim aqui o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Cristo não veio da família perfeita, mas mesmo tendo todo esse histórico na sua árvore genealógica, Ele se manifesta dentro desta família, dentro desta linha, para provar para mim e para você, que Deus não precisa de famílias perfeitas para escrever histórias extraordinárias. Eu vou entregar uma profecia aqui essa noite. O céu me trouxe aqui para dizer para alguém que não importa o que fez o teu pai, nem o teu avô, nem os que vieram antes de você, que não importa o rumo que teu irmão tomou, nem a tua irmã, o que importa é que toda maldição foi quebrada na cruz, e que o céu não está nem aí para o que passou na tua família. Ele tem algo para escrever daqui para frente, através da sua vida. Pegue na mão de alguém, por favor, que está do teu lado aí. Me ajude a transmitir essa mensagem. Diga: o céu não está olhando para a tua árvore. Diga para essa pessoa, diga: o céu não está olhando para a tua árvore. Não importa o que fez os teus antecedentes, o que importa é que Deus está escrevendo uma história através de você, que será de vitória, que será de bênção, que será de triunfo, que será de vitória para a glória do nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Mas Carlos Júnior, por que tudo isso? Essa semana, meu pastor, eu estava em casa com a minha esposa. A gente colocou um filme para assistir. A gente procurou uma série lá, né? Aí eu encontrei uma série. Quem gosta de série? Uma série chamada Em Defesa de Jacob. Alguém já assistiu essa série aqui? Já assistiu? Pronto. Nessa série, olha como é que é a história. O pai é promotor de justiça. Aparece um crime de um adolescente morto. Ele começa a investigar. A promotoria nos Estados Unidos faz isso. Ela investiga também o crime. Só que em um momento, o filho dele se torna o principal suspeito do crime. De ter matado uma criança de 14 anos, um adolescente de 14 anos matou outro de 14 anos, e era o filho dele que tinha matado. Ou seja, ele foi afastado do caso, afastado da promotoria, colocaram outro promotor que não gostava dele. E esse promotor fez de tudo para que o menino fosse condenado. E quando o promotor estava preparando a sua acusação, ele foi buscar a árvore genealógica do menino. Por quê? Eles têm uma tese que diz o seguinte: se na família tem algum histórico de violência, esse gene assassino, ele é transmitido de pai para filho e de filho para neto. Ou seja, se o pai cometeu, é possível que o filho também cometa e que o neto também cometa. Isso é uma coisa que não se aplica apenas a esse gene, e também a doenças ou probabilidade de tê-las. É tanto que quando você vai no médico fazer um check-up, ele logo te pergunta: na tua família tem histórico de diabetes? Tem hipertenso? Alguém tem problema de coração? Teu pai? Tua mãe? Sabe por que ele pergunta isso? Porque geneticamente isso pode ser passado. Essa tendência a sofrer desse mesmo mal pode ser passada de um para o outro. O promotor foi lá e descobriu que no pai não tinha nada, não tinha erro. Mas o avô do menino estava preso num presídio de segurança máxima, justamente por ter assassinado. O promotor disse: se o avô faz, ele também pode fazer, porque filho de peixe, peixinho é.
a fruta não cai muito longe do pé. Ou seja, se veio deste lugar, a tendência é ser igual. O que Cristo está mostrando aqui na palavra é que toda maldição, seja ela hereditária, seja ela genética, seja ela maldição, em Cristo ela é quebrada. Ah, você perdeu de dar um glória a Deus agora. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. Toda maldição genética, hereditária, toda palavra contrária, pode ter perseguido o teu bisavô, tataravô, o teu pai, os teus irmãos, mas você que está em Cristo não alcança. Foi quebrado e destruído na cruz do Calvário. Quem recebe isso? Não vai acontecer com você o que aconteceu na vida da tua mãe. Aquela doença não vai chegar na tua tenda. Os problemas de família, os casamentos frustrados que houveram na tua família não vão acontecer contigo, porque tu está em Cristo, eu estou em Cristo, e toda maldição foi quebrada para a glória de Deus. Só quem recebe esta palavra, abre a tua boca aí. Se você puder, só se puder de verdade, mande 10 segundos de glória para o céu, porque você nasceu para quebrar o padrão, você nasceu para quebrar o circo, você nasceu para ser diferente, porque você está em Cristo. Abre a tua boca e adore a Ele. O céu está te curando deste medo hoje. Você dizia: Deus, eu não quero que aconteça na minha vida aquilo que aconteceu na vida da minha mãe. Ela não conseguiu ser feliz com ninguém, vários relacionamentos frustrados. Tem gente que tem medo de começar um negócio, um relacionamento, porque a família faliu, porque no passado deu errado. Contigo será diferente. Deus está te curando hoje do passado. Pega no ombro desse irmão aí, pega no ombro deste irmão, sacode ele, balança ele assim, para ver se ele está aqui mesmo no culto, e diz para ele: este passado não é teu. Diga: essa história não é a tua. Diga: a sua história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. A profecia se cumpre no capítulo 1. E as profecias continuam se cumprindo no capítulo 2. Quando diz que Cristo nasce na cidade de Belém. Eu até hoje me pergunto, eu sempre falo isso, mas eu não sei o que dizer se não for isso. Eu sempre me pergunto o porquê Deus gosta tanto de coisas pequenas. Eu fico me perguntando por quê. Porque a gente vive uma vida toda em busca de grandeza. A gente vive uma vida toda dizendo: eu quero os maiores carros, os melhores carros, eu quero as maiores casas, eu quero os maiores lugares, eu quero o mais caro, eu quero o mais bonito. Aí Deus olha e fala: eu quero o menor, eu quero o pequeno, eu quero o rejeitado. Tinha tanta cidade para Jesus nascer. Ele vai procurar Belém, que está entre as menores, entre as esquecidas, para se cumprir aquilo que disse o profeta Miqueias: e tu, Belém, posto que és Efrata, e é uma das menores capitais de Israel, de ti há de vir o governador. Jesus pegou o menor para fazer sair
extrair o maior. Jesus pegou sem influência para tirar de lá o governador. Se eu fosse você, eu dava glória por ser pequeno, porque é pequeno mesmo que Deus quer usar você. E não se esqueça de uma coisa: Deus gosta de coisa pequena para fazer coisas grandes em cima da terra dos viventes. Vai para a Bíblia. Deus sempre usa coisa pequena para fazer coisa grande. Ele usa cajado pequeno para fazer coisa grande, abrir mar no meio. Ele usa coisa pequena, a pedrinha de Davi, para fazer coisa grande, derrubar gigante. Ele usa coisa pequena, 5 pães e 2 peixinhos, para fazer coisa grande, alimentar uma multidão. Ele pega gente pequena como eu, como você, faz príncipe, faz princesa, levanta, prospera, porque Ele é um Deus que levanta o menor. Quem está comigo ainda? Deus usa coisa pequena. Olhe para alguém e diga: Deus usa coisa pequena. Continua pequeno, continua o menor, e aguarda que a tua hora chega. Aguarda que o teu tempo chega. Deus vai confundir reis, Deus vai confundir pessoas, mas o que Ele te prometeu, Ele é a profecia cumprida. E a profecia que foi liberada sobre você também se cumprirá para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Olha só, olha quem é Deus. Olha quem é Deus aqui agora. O que acontece? Quando ele nasce, que os magos vêm, Herodes começa a perseguição, mata todo mundo. A profecia não pode se cumprir. Mas a profecia que sai do coração de Deus não pode ser frustrada. Aquilo que sai da boca de Deus não pode ser impedido. Eu aprendi na Bíblia que nós precisamos agir também. Que tem coisa que o céu nos promete e que vai depender da gente se esforçar, e o próprio céu te impulsiona para você ir, para que aquilo se cumpra. Mas tem coisas que o céu vai fazer acontecer, mesmo que muitos não queiram, para poder cumprir aquilo que saiu da boca do Eterno. Deus não perde o controle de nada, ouça isso. O menino começa a ser perseguido. O anjo diz: levanta, foge para o Egito. Herodes quer matar o menino. Tem coisa que eu não entendo na Bíblia. Eu fiquei pensando: meu Deus, tanto lugar que Jesus tinha para ir, por que para o Egito? Quando fala de Egito, eu não sei se eu tiver a oportunidade de um dia ir no Egito, se eu vou. Porque só me dá tristeza quando eu leio a Bíblia e falo do Egito, meu irmão. Para mim é terra de escravidão. É onde o povo sofreu. Aí Jesus, por conta da perseguição, vai lá para o Egito, se esconder. Mas sabe por que ele foi para o Egito se esconder? Para se cumprir aquilo que estava em Oséias 11:1. Que dizia: do Egito eu chamei o meu filho. Olha quem é Deus aqui. Deus, na boca de Oséias, 1000 anos antes, já sabia
que o Verbo se faria carne, que Herodes saberia, e que no coração de Herodes sairia um desejo de matar as crianças, que ele teria que fugir para o Egito, para voltar do Egito, para se cumprir a profecia do profeta. Eu estou tentando te explicar aqui agora, é que Deus está lá na frente, enquanto nós estamos aqui ainda. O céu te fez uma promessa e você diz, não tem como acontecer isso de jeito nenhum. Mas o céu está falando, eu já estou lá na frente, eu já vi o que vai acontecer, eu já preparei a situação. E o que, eu estou falando com quem tem profecia para se cumprir aqui. Eu estou pregando para quem tem promessa. O contexto diz uma coisa, mas a profecia vai se cumprir, porque foi Deus que disse. Olha aqui. Do Egito eu chamei o meu filho. Isso se aplica a todos nós que estamos aqui. Do Egito nós fomos tirados e chamados. A igreja de hoje é o Israel saindo do Egito. Israel saiu do Egito, olha aqui, e Faraó está vindo atrás, ó, correndo. A igreja do século 21 é essa aqui, ó, a que está aqui correndo. Faraó está vindo atrás porque não aceita nos perder, dizendo, ó, volta para cá, você vai ser cativo de novo. Quem não tem coragem, para e volta. Mas quem está na marcha e ouve a voz, continua para frente. Continua para frente, continua para frente, até nós andaremos para frente, até esse ponto onde nós chegamos agora, na frente do grande mar. Quando nós chegamos na frente do grande mar, Deus abre ele no meio, para que a igreja passe. E quando a igreja passa, o juízo acontece. Quando a igreja passa, vou repetir até você entender. Quando a igreja passa, o juízo acontece. Carros e fogo afogados. Só que a igreja do século 21 não vai atravessar o Mar Vermelho. A igreja do século 21 não vai atravessar o mar da Galileia. É só você ir lá e ir para Gênesis 2. Quando Deus estava criando a terra, Ele diz, eu vou separar o mar do mar. Eu vou separar o mar do mar. Ele pegou uma parte do mar, deixou em cima da terra. Pegou a outra parte do mar e fez o céu. Eu acho que só os obreiros aqui pegaram. Ele fez separação entre as águas. Então no momento em que a igreja passar o grande mar, que for arrebatada para o céu, o juízo vai acontecer. E Faraó e seus cavaleiros, vou dizer melhor, Satanás e seus demônios serão afogados no mar. Mas a minha Bíblia diz que não será o mar vermelho, vai ser o mar que arde em fogo e enxofre. Eu estou lhe dizendo que nós vamos romper o grande mar e chegarei. Tem alguém que entende isso que eu estou falando aqui? Abre a tua boca e adora. Adore. Fique de pé em nome de Jesus. Eu estou sentindo uma graça poderosa aqui. Cadê os que foram tirados e chamados do Egito? Cadê os que foram chamados do Egito? Eu te convido a adorar a Ele, porque só adora quem é grato, só adora quem reconhece, só adora quem entende, só adora quem tem certeza que vai ser chamado e vai atravessar o grande mar naquele dia. Eu termino aqui, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos.
cada dia que passa, a igreja fica mais encurralada. A igreja vai ficando mais sem tempo. O mar já parou na nossa frente, os carros e cavaleiros de Faraó vêm do outro lado. Está chegando a hora em que Deus abrirá o mar para que a gente passe. Está chegando a hora em que nós atravessaremos e estaremos com Ele na eternidade. Eu quero orar com a igreja esta hora. Espírito de Deus, Espírito de Deus, eu sinto a tua presença, Jesus. Eu sei que o Senhor está curando pessoas aqui esta noite. Eu sei que o Senhor está curando complexos, medos. Eu sei que o Senhor está curando gente, meu Deus, que pensou que viveria a mesma história. Eu sei que o Senhor está libertando pessoas de cadeias que impediam de avançar na sua própria história. Eu sei que as cadeias já caíram das nossas mãos, que nós fomos livres para te adorar. Eu sei, Senhor, que o grande dia está chegando e que nós estaremos contigo face a face. Fortalece a tua igreja, nos dá força para avançar. Fica conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, diz um glória a Deus. Não, quem concorda, diz um glória a Deus bem forte. Olha aqui, ainda de pé, 1 minuto. Você que está aqui, me ouviu. Jesus está falando sobre histórias. Eu não sei se você vem de uma família cristã, se os seus pais são crentes, ou se você é a primeira pessoa da sua casa que vai em uma igreja evangélica. Mas eu quero lhe dizer que Jesus escreve histórias diferentes. Se você quiser, Ele que vai te guiar, Ele que vai ser o teu coach. E o melhor, hoje os coaches têm que pagar e é caro a mentoria. Ele só quer a sua vida, só quer a tua vida. Por isso, se você está aqui, não é evangélico, ou está afastado da igreja e quer voltar para Jesus, ou aceitá-lo como Salvador da tua vida pela primeira vez, onde você estiver, me dá um sinal com uma da tua mão. Eu quero orar por você agora. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Dá um sinal com a tua mão assim, ó, levanta bem alto. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. E Deus pode pegar o diário do passado e rasgar hoje e começar a escrever tudo novo a teu respeito. Só depende de você. É só você querer. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Levante a mão. Se quer, levante a mão. Se você entende que é o teu momento, me dê um sinal. Eu não quero sair daqui sem orar pela tua vida. Alguém para Jesus? Levante a mão. Se tiver alguém, levante a mão. Eu pergunto mais uma vez. Se tem alguém para Jesus, me dá um sinal com a tua mão, que eu vou orar por você. Não tendo ninguém, que Deus em Cristo abençoe a todos. Pastor, posso deixar uma atividade para casa aqui? Acho que pregador nenhum faz isso, né? Atividade para casa. O último versículo que nós lemos diz assim: e chegou e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Eu te convido a estudar essa profecia.
e a gente conversa no próximo encontro. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.